Boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos ouve. Meu nome é Matheus Pompeu Santana, estou como apresentador do podcast da Difusão Legal. E no episódio de hoje, temos a honra de receber o nobre doutor Thiago Miranda Minagi, ilustre advogado criminalista e professor da cidade do Rio de Janeiro, com atuação profissional por todo o território nacional. O Dr. Thiago Minagi é graduado em Direito, especialista em Direito e Processo Penal pela Universidade Gama Filho, mestre e doutor em Direito pela Unesa, Universidade de Estácio de Sá, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorando pela Universidade de Salamanca, conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, advogado criminalista, professor de Penal e Processo Penal da Uniswan, Fundação Getúlio Vargas e UCAM. Então, essa breve apresentação, considerando que o doutor também é autor de diversas obras jurídicas, eu passo-lhe a palavra para que faça as suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite, Matheus Pompeu, esse podcast do Difusão Legal. É um prazer poder estar aqui com você, com a galera que está ouvindo. Muito importante essa forma de difusão da propagação do conhecimento. Acho que o podcast hoje tem ocupado um lugar de destaque. E é muito interessante, bacana poder participar. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo convite e dizer que vamos tentar trocar uma ideia bacana, interessante, tentar fazer com que o direito seja compreendido, passado e compreendido de forma mais célere, de forma mais coesa, de forma mais acessível às pessoas, né? Então, eu sempre sou um grande entusiasta dessa perspectiva da propagação de forma abrangente e sem muita formalidade. Enfim, acho que para início vamos começar por aqui e aí vamos caminhando com as suas perguntas aí, seus questionamentos, para que a gente possa desenvolver melhor essa conversa. Doutor, agradeço novamente a gentileza da aceitação do convite para participar dessa entrevista e já tentamos em outras oportunidades fazer a gravação, mas por problemas técnicos isso não foi possível à época. Inicialmente, eu indago o doutor, como que o doutor entrou no mundo do direito? Por que o doutor decidiu iniciar a graduação em direito? Olha, Matheus, eu não vou romantizar algo que não reflete muito a realidade. Quando eu fui fazer a graduação em direito, eu, de certa forma, não tinha tanto entusiasmo. Não era uma pessoa, digamos assim, apaixonada pelo direito, fui sabendo que... Não, eu fui fazer a faculdade mais ou menos de forma, digamos, até aleatória, né? Porém, do primeiro ano para o segundo ano da graduação, de certa forma eu consegui me encontrar, me apaixonei pela temática, pelo estudo do direito. Dali eu comecei a me dedicar cada vez mais, fiz uma graduação, digamos assim, não de excelência, mas de muito esforço e dedicação, já da segunda metade em diante. E, cara, quando eu saio da graduação, eu, de fato, tinha como certo de que eu tinha escolhido a carreira certa, a carreira correta, né? Aquela que me agradava. E se eu puder, depois disso, se eu puder fazer um recorte da minha carreira profissional, digamos que eu formei em 2004, então já se vão 20 anos de formado, agora no final desse ano de 2024 completo 20 anos de formado na graduação. Eu diria que a primeira metade da minha vida profissional foi a primeira metade dedicada quase que na totalidade para o âmbito acadêmico. Então eu fui trilhando os caminhos que a academia me oferecia, saí da graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, estou fazendo o segundo pós-doc, escrevi artigos, livros, e assim eu fui desenvolvendo essa pegada acadêmica, né? Já na virada da segunda metade da minha carreira, já na segunda década, eu começo a migrar para a advocacia, começo a me dedicar. Eu costumo dizer que no início, na primeira metade, eu era um professor que advogava esporadicamente. E eu fiz essa migração. Hoje eu sou praticamente um advogado que leciono, porque essa segunda metade da minha trajetória já foi um período dedicado à advocacia. Ela foi crescendo, foi absorvendo, exigindo muito tempo. Eu fui me afastando, tanto que em 2017 para 2018 eu me afasto da graduação, retorno agora, no ano passado, depois de organizar melhor meus horários, meu tempo, e sentir falta da graduação. Mas basicamente é isso. Eu começo no direito de forma despretensiosa, me encontro, me apaixono,
sigo, me dedico e hoje estou aí. Acho que, de certa forma, eu contribuí um pouco para o crescimento, para o aperfeiçoamento do estudo do processo penal. Pretendo contribuir mais. Acho que poderia ter contribuído ainda mais, porém, dentro das minhas limitações, eu vou fazendo aquilo que posso. Mas basicamente é isso, cara. Basicamente, esse foi o caminho que eu trilhei. Então, não foi por influência familiar, né, o teu ingresso no mundo jurídico? Não, zero influência familiar. Não tenho nenhum parente. Meu pai era comerciante, empresário. Minha mãe do lar. Nenhum parentesco próximo, nem distante do mundo do direito. Ninguém, absolutamente ninguém. Foi algo, digamos assim, inaugural na minha família. Tanto por parte da minha família paterna, quanto da minha família materna. Foi algo inaugural. Não foi nada que tivesse influência, nenhuma influência familiar, nenhuma orientação, nenhuma herança, nada, absolutamente nada. Tudo que dentro do direito eu trilhei foi literalmente começando da estaca zero, literalmente. Maravilha. Doutor, em relação aqui o título do seu trabalho de conclusão de curso da graduação em Direito, das prisões processuais. Pela titulação do teu trabalho de conclusão de curso, ainda da graduação em Direito, há 20 anos atrás, eu vislumbro que o doutor já tinha adotado o posicionamento de atuar na seara criminal, né? Na seara do direito penal material e processual. O que levou o doutor a optar pela área penal, já na graduação em Direito? Qual foi a motivação de ter adotado esse tema ali para o teu trabalho de conclusão de curso? Hoje, como professor, eu sempre digo isso para os meus colegas de magistério, né? Principalmente para os meus colegas de magistério advogados e advogadas, né? O aluno ele tem que olhar para a gente e ter em nós uma referência. Ver em nós uma referência. Pode até ser narcisista o que eu vou dizer agora, de certa forma mas aqui tem um certo risco calculado para esse narcisismo, né? O aluno tem que olhar para mim, para você, para o professor, para o professor e falar assim, cara, eu quero ser igual a ele, porque vem em você ali uma referência. Se você lembrar da tua graduação, quantos professores passaram por você? 20, 30, talvez menos, talvez mais, mas você, de certa forma, não lembra de todos imediatamente. Você vai lembrar de 4, 5, 6... Por quê? Porque, de certa forma, foram professores que te marcaram, né? Então, eu acredito que na minha graduação, eu tive professores que me marcaram, principalmente no âmbito penal e processual penal. Isso, de certa forma, eu atribuo como o primeiro motivo que me levou a ir para essa área, né? Olhar aqueles professores. Eu tive um professor de processo penal que era advogado, que era um grande tribuno de júri aqui no Rio de Janeiro, o Edson Ferreira, e aquelas aulas dele ali, eu falava, cara, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer como ele. Isso foi me levando, e aí, acho que como consequência lógica, eu comecei a estudar mais os temas. Isso explica um pouco o meu livro, né? Hoje eu tenho um livro que acabou de sair a 6ª edição, Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição, porque é um tema que desde a época da minha graduação eu já estudo, já é um tema que eu me dedico, já é um tema que eu entendo, que eu me esforço, que eu busco melhorias do Instituto Jurídico, e eu acho que passa por isso, sabe, Matheus? Eu acho que passa por essa ideia de que eu tive professores, e como eu queria advogar, eu tive um professor de processo penal advogado. Há pouco tempo eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima a mim, que ela dizia assim para mim, sabe qual é interessante, Minaji? Você é um dos poucos advogados que, de certa forma, tem alguma voz e é referência no âmbito processual penal. A maioria do Ministério Público ou magistratura, e isso acho que chamou muito a minha atenção na época da graduação, porque isso é muito nítido. E ter um professor de processo penal que era advogado, que era um advogado de respeito, que era um advogado que vivia aquilo que se falava, não pregava ilusões, etc. Simplesmente a aula dele era aquilo que ele vivia, que ele estudava. Eu acho que isso me levou para essa área, me levou para essa temática, que me fez ali ingressar e até hoje te confesso que às vezes dá vontade de abandonar tudo, mas acho que faz parte, passa por isso, acho que passa por isso, passa por essa questão da referência no professor, no magistério que eu tive. Automaticamente eu vou tentando reverberar isso para os meus alunos. Perfeito. O doutor também tem uma especialização, né, em Direito e Processo Penal, provavelmente tem a ver com a situação de inspiração, né, em sala de aula, a área da tua graduação em Direito. Essa especialização
o doutor fez ali em 2004, 2005, né? O doutor também tem um mestrado e o doutorado em Direito pela Unesa. Mas ainda lá no início, considerando ali a temática do teu trabalho de conclusão de curso da graduação, a temática... Ali o doutor já começava a atuar na advocacia criminal, especificamente na área penal? Então, Matheus, ali, naquele período ali, ainda era um desejo. Ali ainda era como é que eu vou dizer? Ainda era uma semente que eu estava plantando. Quando a gente forma, a gente não é especialista, né, cara? Quando a gente forma, se você não vem de uma linhagem, não já está inserido num contexto de escritório, você começar do zero é muito difícil. Então, o começo da minha carreira como advogado, por mais que no início, predominantemente, eu era professor e advogava esporadicamente, mas eu, de certa forma, advoguei em todas as áreas que você possa imaginar. Fiz trabalhista, civil, etc., mas por uma questão de necessidade, por uma questão de trabalho, por uma questão de sobrevivência, de captação de recursos, etc. Mas sempre sem perder aquela semente que eu plantei, estava regando e fui regando, continuei ali alimentando para que eu pudesse, de certa forma, sim, estar inserido na advocacia criminal. E as coisas foram acontecendo, mas nesse primeiro momento eu não advoguei predominantemente no âmbito criminal, passei pelas outras áreas. Para mim, de certa forma, foi bom, porque eu conheci outros meios, outros campos, outros caminhos, e eu acho que meio que só confirmou mesmo que o meu objetivo era advogar no âmbito criminal, sabe? É isso. Essa especialização tua em direito em processo penal já era porque o doutor ali objetivava lecionar, ser professor de direito ou não? Era apenas em virtude da atuação de advocacia criminal? Qual foi o objetivo? Era para se tornar professor a posteriori? Ou era para tornar o doutor especialista na área criminal? Então, Matheus, diria que tinha uma dupla finalidade, né? É óbvio que a especialização ali em processo penal foi no sentido de buscar conhecimento e maior ingerência, digamos assim, participação, saber como funcionava o âmbito da advocacia criminal, como também uma forma de eu conseguir estar habilitado para lecionar. Então, tinha uma dupla função ali, uma dupla finalidade, que era ter a habilitação de especialista para poder começar a lecionar na graduação, tanto que eu termino a graduação em dezembro de 2004 e eu fiz a pós-graduação praticamente concomitante com o último ano da faculdade. Em fevereiro de 2005 eu termino a pós-graduação, em março de 2005 eu já começo a lecionar na graduação. Então ali foi meio que, num primeiro momento, ali ganhar experiência, maior conhecimento e também estar habilitado para poder lecionar, que foi o que imediatamente aconteceu assim que eu concluo a especialização e já começo a lecionar na graduação. Então é isso, passaram por duas finalidades ali. Certo. Considerando essa dupla finalidade, né, doutor, da questão da tua especialização em direito e processo penal, ainda na questão da fato do doutor ter feito essa especialização para se especializar na área mesmo criminal e também para lecionar posteriormente, eu indago se, no início ali do teu exercício profissional da advocacia criminal, algum outro profissional que o doutor tenha se inspirado. O doutor mencionou para mim anteriormente que na tua graduação teve um professor lá que foi determinante ali para te inspirar a seguir na área penal. Na advocacia criminal, houve algum profissional do direito, especificamente da área criminal, que lhe foi fundamental para o teu exercício profissional? Então, Matheus, seria até injusto de minha parte citar alguém e esquecer um outro alguém. Mas eu diria que eu, na verdade, tinha um desejo, um sonho, não sei, cada um denomina como vem entender, mas eu tinha um desejo, um sonho, de certa forma me destacar, de certa forma me tornar um grande advogado. E assim, como é que eu vou dizer, sem criticar A, B, C ou D, mas nós temos uma carência muito grande de referências hoje na advocacia criminal. Existem grandes advogados que ainda advogam, mas muitos já se foram e foi ficando um vazio, né? Parece que a gente foi ficando órfão com o passar do tempo. Eu vi muito isso. A gente meio que foi ficando órfão de grandes referências na advocacia criminal. E eu tomei como objetivo ocupar esse espaço, pelo menos de alguma forma. E é o que eu venho buscando, de certa forma, ocupar esse espaço. Não acho que obviamente, que tem muitos advogados criminalistas que eu respeito, que eu admiro, mas eu não diria advogados que eu me inspire. Não. Hoje eu tenho profissionais que eu troco ideia,
tem profissionais que eu respeito, tem profissionais que quando falo eu paro para ouvir, mas ter alguém que eu dissesse que essa pessoa é a minha referência, não, hoje não tenho. Não tenho e assim, mantendo toda a admiração e respeito que eu tenho por grandes advogados criminalistas, mas não diria para você que tem algo aqui, alguém assim que eu possa chegar. E eu digo isso com muita tranquilidade, até mesmo para não correr o risco de citar o nome de alguém e esquecer algum outro. Digamos que o doutor, então, é a tua própria inspiração na advocacia criminal. Olha, Matheus, eu não diria que eu sou a minha inspiração, eu diria que a minha inspiração é melhorar a cada dia. Eu tenho um ditado que eu trago comigo desde a época da graduação. Eu quero ser o melhor, mas ser o melhor eu não vou conseguir. Mas o fato de eu tentar a todo momento, todo dia, tentar ser o melhor, não vai me levar ao topo de ser o melhor, mas vai me permitir estar perto e entre os melhores. Eu acho que se você me perguntar qual é a minha inspiração para o exercício da advocacia, eu diria que é isso, é poder a cada dia melhorar, a cada dia me aperfeiçoar e, de certa forma, fazer o bem a quem confia em mim, a confiar no meu trabalho. Lá no início da nossa conversa, você tinha mencionado que a tua inspiração foi um professor da graduação, né, um grande tribuno, que ele teria inspirado o doutor a direcionar a atuação profissional tua na seara penal. Esse professor, ele foi determinante para que o doutor optasse em lecionar no mundo jurídico ou não? Olha, Matheus, não. Eu acho que lecionar para mim é algo que brota do meu ser. Eu acho que lecionar para mim é onde eu me satisfaço, é onde eu consigo tirar de mim o que eu tenho de melhor no sentido como ser humano, me tornar um ser humano melhor a cada dia. Então, assim, acho que lecionar hoje eu vejo que é um ato de amor. Lecionar hoje para mim é algo intocável. Eu acho que é algo que deve estar muito presente. Então, assim, lecionar, de certa forma, é uma coisa que eu simplesmente tive comigo assim que eu saí da graduação para poder seguir a carreira profissional. Então, lecionar para mim é querer contribuir na formação das pessoas, ajudar para que elas possam se encontrar da mesma forma que eu me encontrei. E eu fico muito feliz quando eu consigo alcançar isso. Eu sempre brinco que se numa turma, um ou dois conseguirem se encontrar e considerar o que eu falei, eu já me dou satisfeito. É mais ou menos por aí. O que foi a tua experiência, a tua primeira experiência como professor na graduação em Direito, teu ingresso ali na primeira instituição de ensino que o doutor iniciou? Como foi essa rica experiência enquanto professor de Direito? Eu comecei, como eu te disse, eu formei em 2004, né? Em 2005 eu já comecei como professor. Hoje essa faculdade não existe mais aqui no Rio de Janeiro, é Centro Universitário Moacir Cleber Vaz. E o que mais me intriga com isso é porque quando eu começo a lecionar hoje, eu encontro muitos dos meus alunos daquela época, profissionais, bem-sucedidos, outros não caminharam no direito, mas formaram, alguns viraram clientes, mas o lecionar ali, o início, para mim, foi determinante para que eu tivesse ainda vivo em mim aquela essência de que o direito pode fazer o bem para uma sociedade. Eu sempre brinco que a advocacia me desumaniza e a academia me humaniza. Então, o lecionar, o início de como professor, ele foi determinante para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Sou muito grato de ter passado por onde eu passei, passado pelo que eu passei, porque valeu a pena e, como eu disse, o início ali daquele magistério ali, da forma que foi determinante para forjar o profissional e o ser humano e o homem que eu sou hoje, sabe? É isso. Maravilha. Vejo que o doutor é mestre em Direito pela Universidade de Estácio de Sá, UNESA, com a titulação do projeto As Condições da Ação Penal e uma releitura conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Orientador Rogério José Bento Soares do Nascimento e o seu co-orientador, o professor Geraldo Mascarenhas Prado, ex-magistrado aí do estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse mestrado ainda ele tem o enfoque acadêmico, né, de doutor ter um currículo consistente para se tornar uma referência dentro do direito e processo penal, dentro da própria academia, dentro da seara penal,
Se o doutor também puder falar um pouco sobre o teu tema, né, do teu projeto de mestrado em Direito. Então, Matheus, o mestrado já foi quase que predominantemente de cunho acadêmico, mas tinha um detalhe importante que me ajudou muito na minha advocacia, que eu queria entender processo penal, eu queria saber, eu queria compreender, eu queria descortinar as origens do processo penal. Como que tudo começou, como que se desenvolveu, quais são os pressupostos, quais são os preceitos, qual é a estrutura do nosso processo penal. Então, assim, o meu mestrado foi um estudo, e te digo que foi o período da minha vida profissional que eu mais estudei, foi no período do mestrado, e foi um período em que eu me dediquei muito a entender o processo penal. E entender o processo penal nem passava pela leitura de artigos do CPP. Eu queria entender a origem, onde tudo começou, como se desenvolveu. Eu queria chegar no Código de Processo Penal, na legislação processual penal, depois de entender toda a base estrutural. Então foi bem árduo esse período de estudo, muito enriquecedor. E ali eu tinha como objetivo ter uma, digamos assim, uma consolidação acadêmica, né, de referência no estudo do tema, e que depois foi algo maravilhoso, que pôde muito ajudar no, digamos assim, no desenvolvimento da minha advocacia. É como se fosse todo um preparo físico para um atleta que vai jogar uma partida. Então ali o estudo do processo penal no mestrado foi a preparação física, foi a preparação de fôlego, de resistência, de compreensão, de leitura, para que eu pudesse falar de um processo penal com propriedade. E isso o mestrado digamos assim, me viabilizou. O estudo do mestrado me viabilizou. Foi bem enriquecedor. No tocante ao tema, quando o doutor escolhe essa temática, né, o título do teu trabalho, do teu projeto de pesquisa do mestrado, conforme já fiz a leitura anteriormente, é as condições da ação penal e uma releitura conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. O doutor pode falar um pouco mais do seu projeto de pesquisa do mestrado? Então, quando eu falo que eu queria estudar a estrutura e a essência do processo penal, eu não poderia dispensar a força para estudar o desenvolvimento do processo. Não era o momento de eu estudar prisões, recursos, procedimento, não. Então, quando eu falo de condições da ação penal, eu falo o seguinte: onde o processo começa, onde ele finca suas estruturas e como ele pode se iniciar. E aqui eu não estou falando de oferecimento de denúncia, não. Estou falando do processo penal como instituto, como ciência jurídica. Como que ele se estrutura e como ele inicia, de onde ele parte. E por isso que a pesquisa foi sobre as condições da ação penal. Falar de estruturas do processo penal em uma dissertação de mestrado é algo impossível, porque é muita coisa para você falar num trabalho que tem limitação de páginas, limitação de tempo, etc. Então eu tinha que fazer um recorte para a conclusão da pesquisa. Então eu optei em fazer toda essa análise estrutural do processo penal até o momento em que, digamos assim, o processo ele pode ser iniciado, que seria as condições da ação penal. Veja que eu não estou falando de inquérito, eu não estou falando de procedimento ordinário, comum, nada disso. Eu queria a estrutura do processo penal e como ele começa. E ali eu sabia que teria condições depois de desenvolver qualquer tema relacionado ao processo penal. Por isso que eu passei por esse viés. De 2014 a 2017, o doutor faz ali o seu doutorado em Direito, com a titulação O Contraditório na Prisão Cautelar e o Devido Processo Penal Constitucional no Estado Democrático de Direito, cujo título foi obtido no ano de 2017 sob a orientação da professora Cipriana Nicolite Cordeiro Paranhos. Isso mesmo? Isso. Em relação a esse doutorado, mais um passo na tua carreira acadêmica, tanto ali dentro da academia como professor, mais um passo também ali no próprio exercício da advocacia, né? Já que o doutorado também ele dá uma maior gabaritada no currículo acadêmico do profissional da advocacia. Isso é fato. Mas qual foi a importância do ingresso no doutorado? Qual foi a importância da obtenção desse título de doutor em Direito? Então, Matheus, eu acho que ali já foi uma fase mais madura minha. Eu já tinha me estabelecido como professor de Direito, de processo penal, já estava começando a migrar para a advocacia, e o doutorado já é um trabalho, um estudo mais amadurecido, né? Tanto que eu volto para o meu tema de
de origem lá da minha monografia da graduação, que eram prisões processuais, e passo a estudar novamente as prisões cautelares, só que agora com toda aquela estrutura e aquela base estrutural que eu adquiri no mestrado. Isso foi fundamental para mim, para poder descortinar institutos, trabalhar melhor. Como no doutorado a gente precisa de uma tese, a tese você precisa ter uma abordagem inédita sobre um instituto, eu quis trazer algo que pudesse aí de fato contribuir para a prática do exercício da advocacia, que é justamente aquilo que nós menos temos no dia a dia como advogado, que é poder se manifestar previamente sobre um decreto de prisão cautelar ou medida cautelar. Normalmente, nós 99,98% dos casos, nós como advogados, nós somos surpreendidos com uma medida cautelar imposta, seja uma prisão preventiva, uma busca-apreensão, etc. E o trabalho já traz toda uma perspectiva da necessidade do contraditório no uso das medidas cautelares. Então, o doutorado já é como eu te disse, né, um momento mais maduro da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, mas também já é algo que já não está só contribuindo para a minha formação. Já é algo que eu trago para a sociedade, principalmente para a comunidade jurídica, como contribuição. Contribuiu, obviamente, muito para mim, mas essa contribuição transcende a minha pessoa, né, os meus interesses. Aí já é uma contribuição para a comunidade jurídica, tanto que meu livro acaba sendo absurdamente, digamos assim, alimentado pelas pesquisas que eu fiz nesse doutorado. Se você pegar desde a primeira edição do meu livro até agora a sexta edição, as edições são absolutamente diferentes uma das outras, justamente pelo acréscimo de conhecimento que eu fui ali atribuindo. Então o doutorado já é sim uma escolha mais madura, já é uma consolidação, não é nem uma consolidação, né? Na verdade é um reconhecimento do que já tinha sido consolidado na parte acadêmica, só que agora eu consigo trazer uma perspectiva já contributiva para o Instituto Prisões Cautelares, em especial o contraditório que é tão deturpado e etc. no nosso dia a dia. É isso. Aproveitando a titulação da tua tese de doutorado em Direito, eu pergunto qual que é a importância do devido processo penal constitucional no Estado Democrático de Direito. O processo penal hoje, para mim, é um direito fundamental de cidadania. Daí já começo a te responder, já começo a te dar a resposta. Se o processo penal é um direito fundamental de cidadania, onde a finalidade dele é limitar o poder e garantir direitos, o processo penal ele precisa ser predominantemente e diariamente aperfeiçoado, suas regras respeitadas, e de certa forma ele não pode ser utilizado como instrumento de vingança, instrumento de, digamos assim, de ataques, etc. O processo penal ele precisa ser dado a ele a sua devida importância, principalmente no que se refere às limitações do seu uso dos seus mecanismos. Então, o processo penal, durante um tempo, ele ficou, tanto nas pesquisas, desde o mestrado, eu já tinha percebido isso, né, que o processo penal ele sempre foi o patinho feio da família do processo. Sempre processo civil muito bem estruturado, processo civil muito bem elaborado, processo civil muito bem compactado, e o processo penal sempre ali pelas beiradas, se alimentando um pouco do processo civil, se alimentando um pouco das regras que ainda persistiam no CPP da década de 40, sendo utilizados de forma desenfreada com violações e abusos de poder. Então, acho que ali a importância, me respondendo especificamente a tua pergunta, né, a importância de um processo penal constitucional no Estado Democrático de Direito é justamente termos um instrumento que alcance a sua finalidade e dê conta daquilo que lhe é proposto fazer, que é limitar direito e garantir direitos. Limitar poder e garantir direitos. Acho que passa por aí. Em um decreto de prisão preventiva, né, ou uma prisão temporária, onde o juízo decreta ali a medida de segregação extrema numa cautelar nominada criminal, o advogado não é cientificado. O advogado do indiciado, do acusado, enfim. A defesa ela vem tomar ali conhecimento a posteriori, quando a autoridade policial vai dar cumprimento no mandado de prisão. Ou seja, em tese, há um contraditório diferido aí nessa situação. O que o doutor acha
da defesa ser cientificada somente a posteriori da existência dessa ordem de segregação extrema, essa posição adotada pelo judiciário em relação a esse, em tese, contraditório diferido. Ele fere de morte o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal? Matheus, eu acho que contraditório diferido ou postergado não existe. Isso aí é uma falácia, é algo que foi criado justamente por não se conhecer a fundo os institutos do processo penal. Por exemplo, o que é contraditório para você? Se você hoje pegar uma turma de graduação, recém-formado, o que é contraditório? Contraditório é poder ter a possibilidade de se manifestar com relação àquilo que foi dito. Isso é uma perspectiva trabalhada por um italiano chamado Elio Fazzolari, do processo civil, que ele dizia que contraditório é conhecimento e reação. Conhecimento e reação. Quando você trabalha a ideia de contraditório como conhecimento e reação, você trabalha a ideia de que conhecimento significa ter acesso ao conteúdo e reação poder reagir àquele conteúdo. Só que isso não é o contraditório do nosso processo penal. Na verdade, esse contraditório foi superado. Não que ele esteja errado, só que ele já contribuiu, que poderia contribuir, e agora ele precisa ser superado. Por quê? Porque contraditório eu costumo dizer que a dialética entre tese, antítese e síntese ela é medieval. Nós já superamos isso também. A gente tem que trabalhar a dialética de Hegel, que as partes elas não anulam o argumento ou a afirmação da outra. Na verdade, ela contribui para que o conhecimento seja produzido com a posição e contraposição, não anulação de argumentos. Então, o contraditório hoje é você, dentro da perspectiva que eu trabalho, que eu estudo, contraditório, é você contribuir às partes, quando eu digo você, eu digo as partes, acusação e defesa, contribuir para que uma decisão seja tomada. Então, a parte com a acusadora, por exemplo, traz seus argumentos e conteúdo probatório, a parte defensiva, seus argumentos e conteúdo probatório, e dentro dessa dialética, o juiz vai decidir de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos envolvidos. Então, veja que o contraditório, ele antecede a uma decisão. Ele não é pós-decisão, porque se eu tenho contraditório daquela forma em que as partes contribuem para que a decisão seja tomada, como que eu vou me manifestar pós-decisão tomada? Isso não é contraditório. Só que essa questão do contraditório como conhecimento e reação ficou tanto tempo enraizada no nosso processo penal que hoje criou-se esses monstros sem cabeça e sem coração que se chamam contraditório postergado, diferido. Não existe contraditório, né? Não existe o contraditório postergado diferido, porque você não vai contribuir para a tomada de decisão porque a decisão já foi tomada. Então, quando você tem um decreto de prisão preventiva e que vem um despacho posterior ao cumprimento desse mandado de prisão em respeito ao contraditório, diga a parte, diga a defesa, são despachos cínicos. Você vai dizer o quê? Se já foi tudo dito e decidido. Agora você vai ter que criar um novo processo, um novo procedimento, com outros argumentos seus que você poderia ter trazido ali para que instâncias superiores possam se manifestar. Então, isso não é contraditório. Eu acho que a primeira coisa que precisa acabar, nós temos a obrigatoriedade de entender é que nós precisamos aperfeiçoar os institutos, e o contraditório é um deles que ficou estagnado. E o desconhecimento sobre o que é o contraditório levou a esse estado de coisas que é a tomada de decisões sem a parte contrária. Até o nosso novo CPC, de 2015, ele veda a decisão surpresa, ou seja, o contraditório dentro do processo colaborativo do processo civil, ele é respeitado previamente à tomada de decisão, mas no processo penal ainda não é. Por quê? De novo, nós precisamos, e daí isso talvez fique mais claro agora, o porquê de tanta dedicação ao estudo da estrutura do processo penal. Nós precisamos entender os institutos na sua essência para que a gente não permita que erros sejam praticados como esse. Há pouco tempo, por exemplo, embora não tenha a ver com contraditório, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Um amigo advogado me mandou um vídeo em que um ex-promotor de justiça, um promotor de justiça aposentado, professor de processo penal, ele estava dando uma opinião sobre a possibilidade do acusado escolher as perguntas que quer responder em audiência. E aí ele falou isso nos argumentos dele, e no final ele diz assim: mas venhamos e convenhamos que quem não deve, não teme, então responde as perguntas. E eu falei para ele: cara, você concorda com isso aqui? Eu falei para esse colega advogado. Ele falou: não, achei legal. Eu falei: sabe qual é o problema? Você não conhece o Instituto e você está dando voz e ecoando uma fala que viola direitos e garantias do acusado e da defesa.
Então, acho que falta muito isso, Matheus, na advocacia, e isso é um desafio que eu tomei para mim, para ajudar, de certa forma, a reduzir o abismo que existe entre a academia e a advocacia, que é trazer esses conhecimentos teóricos para a advocacia, para que a advocacia seja mais forte, estruturada e competente, e não reproduza erros como esse colega reproduziu, e acabe legitimando. Então, assim, eu tomo muito cuidado com o que eu vou repassar, com o que eu vou dizer que concordo, com o que eu vou indicar, porque, de certa forma, quando eu faço isso, eu estou chancelando aquilo ali. E eu tenho um compromisso de estudo acadêmico, teórico, prático, profissional de advocacia que não me permite, não me dá o luxo de compactuar com certas práticas que eu não considere corretas. Perfeito. Doutor, em relação, agora pegando um gancho, vou voltar lá novamente na tua especialização, ali no título, né? O doutor fala sobre a delação premiada e a inaplicabilidade da Lei 10.409 de 2002. No seu doutorado, na sua tese, o doutor menciona ali a questão do contraditório na prisão cautelar devido ao processo penal constitucional. Então, vou fazer ali uma junção entre essas duas temáticas, mostrando que o doutor mencionou sobre a delação premiada, esse instituto, né, previsto no ordenamento jurídico, lá na tua especialização, no ano de 2004 a 2005, e sobre o contraditório na prisão cautelar no seu doutorado, 2017, eu indago-lhe qual a tua opinião em relação à decretação de prisão cautelar para a obtenção ali de colaboração premiada por um investigado, por um denunciado no processo penal. Então, Matheus, quando eu falei sobre delação premiada lá nos idos de 2004, 2005, era outro momento, era outro instituto, bem diferente do que é hoje, com perspectivas distintas, ainda era algo que estava ali meio que embrionário e tal. Então, assim, eu não tenho como ainda sustentar o que eu disse há 20 anos atrás. De fato, não, muita coisa mudou. Mas, para mim, prender preventivamente para delatar é tortura institucional. Não pode, não dá para se aceitar. Tanto que agora tem um projeto de lei que está tramitando, foi pedido prioridade pelo, então, salvo engano, pelo deputado Adi Damuz, aqui do Rio de Janeiro, de vedação de colaboração premiada quando o colaborador estiver preso. Eu concordo. Tanto que uma amiga, uma profissional competentíssima que estuda colaboração premiada, escreve sobre o tema, ela entrou em contato comigo, vamos escrever um artigo juntos sobre isso aqui, etc. Eu falei, vamos, claro. E ela me manda, e quando eu vejo a premissa dela, eu falo, cara, eu não posso continuar. Por quê? Porque ela partia da premissa de que quando a lei limita possibilidades de conversas e negociações e acordo, essa lei estaria sendo inconstitucional, logo não poderia haver não é que não poderia haver, né? Mas a gente divergia nisso. Ela entendia que a lei não poderia vedar o uso da colaboração premiada com pessoas presas, e eu entendo que não deve haver colaboração premiada com pessoa presa, mais uma vez, comprometido com as premissas que eu acredito, que eu estudo, etc., eu declinei a coautoria, o artigo dela maravilhoso, muito bem fundamentado, porém, eu discordo nesse ponto específico, que para mim é muito caro, muito estrutural, digamos assim. Então, não dei seguimento por conta desse detalhe. Mas, respondendo de forma objetiva, sou totalmente contra o uso da colaboração premiada em se tratando de pessoas presas preventivamente. Saindo do seu doutorado em Direito, eu entro na questão do pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo ainda ali é um objetivo sustentado na carreira acadêmica, do teu ingresso no pós-doc pela UFRJ. E qual foi a importância para o teu currículo, né, para o teu conhecimento, para o exercício profissional na carreira de professor em Direito, para o teu exercício na advocacia criminal? Então, Matheus, ainda para o pós-doc, por exemplo, academicamente um pós-doc não é um título acadêmico, digamos assim, né? Tanto que para o MEC a titulação para no doutorado. Pós-doc para mim, foi uma forma de continuar me mantendo vivo e pesquisando sobre processo penal. Tanto que eu começo pode reparar que toda a minha trajetória os temas são interligados, né? E tanto que o meu artigo, minha ideia de pesquisa ali no pós-doc era trabalhar a finalidade do processo penal. E ali, na verdade, foi mais
para satisfação pessoal, ter um pós-doc e continuar ali inserido no contexto de pesquisa. Certo. O doutor é professor de penal e processo penal da Uniswan, Fundação Getúlio Vargas e UCAM, e também é professor convidado da Universidade de Barcelona. Qual que é a importância ali, né? Como que o doutor se sente sendo professor convidado dessa importante instituição de ensino que é a Universidade de Barcelona, né? Da Espanha, né? Um outro país, uma outra cultura, né? Olha, Matheus, foi muito gratificante quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Recebi o convite por conta do meu trabalho de pesquisa que eu desenvolvi no decorrer da minha trajetória acadêmica e profissional. E a ideia desse master em questões carcerárias e sobre direito e questões carcerárias na Universidade de Barcelona, de certa forma eu trago a contribuição de como que as prisões cautelares contribuem para o superencarceramento. Então a ideia da minha disciplina ali, quando eu leciono, é justamente essa: mostrar e questionar como que as prisões cautelares elas exercem uma função predominante muito ativa no efetivo carcerário, e aí eu já faço uma ampliação de análise, não no efetivo carcerário brasileiro, mas no efetivo carcerário tanto da América Latina quanto da própria Espanha, porque esse master da Universidade de Barcelona tem muitos colegas de países latino-americanos e da América Central, e obviamente alguns outros, muitos da própria Espanha, e ali é mais uma troca mesmo de cultura, uma troca de compreensão de como que funciona os outros países. É muito prazeroso e para mim é muito prazeroso e gratificante poder integrar esse projeto ali na Universidade de Barcelona. O doutor é autor de um importante livro, né, de uma importante obra jurídica, um best-seller denominado de Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição. Um livro que já tem algumas edições publicadas. Novamente reitero aos ouvintes que um best-seller, né, que vale a pena ser lido, mas qual que é a importância desse livro? O que o doutor resolveu se aprofundar nessa temática? Claro, eu acredito que já vem dos seus estudos pretéritos, né? Desde a graduação, especialização, mestrado, em virtude da tua bagagem acadêmica, que provavelmente o doutor tem ali adotado o aprofundamento nessa seara. Mas em relação a esse livro, o doutor poderia relatar melhor para a gente? Então, Matheus, como eu te disse, né, ele está na 6ª edição, muito diferente uma edição da outra. Essa 6ª edição já também demonstra, talvez, reflita o momento que eu vivo da minha carreira, da minha vida, né? Um livro mais maduro, um livro menos bélico, um livro em que eu me preocupo mais em entender do que criticar. Eu procuro mais entender o porquê que é assim, o porquê que se faz dessa forma, para tentar encontrar alternativas. Então, menos críticas, mais análises e buscas de compreensão, mas obviamente que não tem como passar sobre um instituto desse sem criticar. Eu costumo dizer que hoje a prisão preventiva é o coração do processo penal, infelizmente. Se você olhar, faz uma análise superficial, faz uma análise no seu escritório, com os seus processos. Você vai ver que, 90% dos processos que você atua tem pelo menos pedido de prisão preventiva. O restante todos já vem com uma prisão preventiva. Então, hoje a prisão preventiva é o principal instrumento coativo que se usa no nosso processo penal. Então, isso foi meio que desafiador para mim. E eu, obviamente, para falar de algo, tinha que ter alguma base, e fui usando tudo aquilo que eu fui adquirindo de conhecimento nas pesquisas no decorrer da minha vida para poder ir aperfeiçoando esse livro. Acho que chega na 6ª edição agora um livro mais maduro, um livro mais coeso, como disse, menos bélico, menos agressivo. Procurei tirar inclusive palavras bélicas como paridade de armas, guerra, procuro não usar, e uma forma mais prática, sempre coligando ali, interligando, fazendo uma interface entre a teoria e a prática. É isso que eu tento ali trazer nesse livro, e a 6ª edição agora em especial. Que estiver nos ouvindo e gostaria ainda não fez a leitura dessa importante obra, né, e gostaria de adquirir a obra Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição, de autoria do professor e advogado criminalista Tiago Minagir. Qual que
como que a pessoa pode adquirir essa obra? Não somente essa obra, mas outras obras de sua autoria, professor. Matheus, eu publiquei essa sexta edição, tá pela editora Tirant Leblanc, Brasil, uma editora muito bem, uma editora, na verdade, Tirant Leblanc é uma editora espanhola, que veio para o Brasil, vem com bastante obras, muitas obras importantes. Também é um grande prazer poder integrar o quadro de autores da Tirant Leblanc. O livro está à venda aí digamos assim, nos principais canais de divulgação. Não vou fazer merchan aqui, mas o único merchan que eu diria aqui que vale a pena fazer é da própria editora. Então, lá no site da Tirant Leblanc Brasil, vai estar lá, só quando for adquirir. Repito, está na sexta edição. Não comprem as edições anteriores, porque muita coisa já mudou e eu também mudei de opinião em várias outras. Então, a sexta edição é a que está valendo. Além dessa questão da tua história acadêmica, né, de todo o teu percurso profissional e acadêmico, tanto dentro da academia quanto na própria advocacia criminal, o doutor é conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do atual presidente, o doutor Luciano Bandeira. O que levou o doutor a integrar a Ordem na qualidade de conselheiro seccional? Obviamente o doutor participou do processo eletivo da eleição passada, né? Mas qual que seria a função de conselheiro para quem está nos ouvindo na Ordem, né? Olha, Matheus, a minha ida para a Ordem já é uma ida mais relacionada a esse segundo momento da minha carreira, né? Muito envolvido na advocacia, muito envolvido com a classe. Ser conselheiro é também um grande prazer, uma honra, porque ali, por incrível que pareça, nós julgamos inúmeros processos, como, por exemplo, processo em grau recursal de punições ou do Tribunal de Ética e Disciplina, processo de exclusão de advogados, processo de suspensão, processo de reabilitação. Então, acaba que é um colegiado que tem bastante trabalho e julga, e dá conta do acervo processual administrativo que tramita no interior da Ordem. Então, assim, são muitas questões que muitos advogados e advogadas não conhecem porque não se aproximam da Ordem. Então, ali, por exemplo, um processo de inidoneidade para a inscrição na Ordem. Se a pessoa ela responde a um processo criminal e, de certa forma, pretende se inscrever, vai ser colocada em pauta se ela deve ou não ser inscrita, se ela deve ou não conseguir integrar o quadro da Ordem. Como eu te disse, né, o Conselho exerce função em grau recursal de alguns processos oriundos do Tribunal de Ética e Disciplina, sejam punições, arquivamentos, absolvições, etc. Então, é um trabalho, digamos assim, que ajude muito para a própria classe, sabe? É muito importante isso. As pessoas devem se aproximar mais da Ordem para entender como que é essa dinâmica. Além da atuação ali no Conselho Pleno da Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, mais algum órgão ali dentro da Ordem que o doutor atua enquanto conselheiro seccional? Sim, ali eu não por conta de ser conselheiro, mas além de conselheiro, de exercer essa função, eu também sou julgador do Tribunal de Ética e Disciplina. Então eu integro uma turma onde processos são distribuídos para mim e para os meus demais colegas para que possamos fazer análise, proferir parecer, voto no sentido de punição, de não punição, sentido de arquivamento. Então também integro o Tribunal de Ética e Disciplina, que é também um trabalho muito interessante de se fazer e que muitos advogados não leem a 8906 e o nosso Código de Ética e Disciplina. Muitas infrações administrativas são praticadas no dia a dia e muitos processos são julgados por conta dessas infrações administrativas. E esse é muito interessante porque, como eu disse, muita gente não sabe, não conhece e acaba não se envolvendo. Além da questão da apuração das condutas éticas disciplinares dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, eu indago, doutor, qual que é a importância do Tribunal de Ética e Disciplina dentro do sistema da Ordem? Crucial, porque a OAB é um órgão de classe e que tem como função, além de ser essencial ao Estado Democrático de Direito e à justiça no nosso país, a Ordem ela é responsável por fiscalizar, por orientar, por regulamentar a atuação, a nossa atuação dos profissionais. O Tribunal de Ética e Disciplina ele não é um tribunal e nem deve ser um tribunal punitivo. Deve punir quando tem que punir, obviamente, né? Profiro votos, profiro pareceres, profiro decisões punitivas, muitas vezes, mas, acima de tudo, deve ser um órgão orientador, né? Um órgão que mostra diretrizes,
caminhos a serem seguidos. Por exemplo, se você está fazendo uma fusão ou uma separação de uma sociedade com escritórios, etc., não sabe como agir por conta do código de ética, você pode fazer uma consulta no Tribunal de Ética e Disciplina e ele dizer o caminho que dentro do código de ética pode ser tomado. Então, tudo isso o Tribunal de Ética e Disciplina tem essa importância, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão. Saindo agora um pouco da questão da Ordem dos Advogados do Brasil, retornando à questão do exercício na advocacia criminal, indago quais são os principais desafios para o profissional que atua na seara criminal no Brasil. Olha, Matheus, a gente tem digamos assim, uma imagem muito criminalizada. O advogado criminalista, ele é muito criminalizado. Eu acho que o maior desafio, principalmente da jovem advocacia, é construir uma imagem sólida, de respeito e de atuação correta. Eu sempre digo que todo servidor público que exerce poder, a sua credibilidade decorre do cargo, então é algo que já vem o acompanhando no primeiro momento. Diferente do advogado. O advogado, ele precisa construir a sua imagem de respeito e de veracidade daquilo que fala. Então, por isso que muitas vezes a gente vê tratamentos distintos para com advogados distintos, porque é isso. O principal desafio é construir uma imagem séria, sólida. E quando eu falo séria, eu não falo de pessoas que falam bonito, que sempre estão arrumadas, não é isso. A seriedade transcende isso, né? É muito além disso. Então, eu acho que o grande desafio é ter uma postura, é a construção de uma imagem e de uma carreira sólida, pautada na ética, no nosso código de ética, nos preceitos legais e, acima de tudo, não haver envolvimento com aqueles que se defendem, né? Acho que precisa ficar muito claro isso. Eu falo isso para os jovens advogados, para os meus alunos. Se eu advogo para alguém é porque eu não sou igual a ele, não fiz ou não estou sendo acusado pelo que ele fez. Logo, a minha postura, o meu comportamento necessariamente tem que ser de profissional diferente da dele. Isso precisa ficar muito claro. A jovem advocacia precisa entender isso e não tomar para si versões de pessoas. Nós exercemos uma atividade de meio, não uma atividade de fim. Nós não podemos ter como parâmetro certezas daquilo que fizeram ou não. Nós estamos ali para exercer uma função, defender direitos, defender pessoas que muitas vezes, maioria delas, praticou algo de errado, talvez não daquela forma, talvez não daquele jeito, talvez não com tanta intensidade, e isso só o caminho do processo vai demonstrar para onde vai ser levado. Mas eu acho que esse é o grande desafio, construir uma imagem e uma carreira sólida, pautada na seriedade, no respeito e na ética. Aproveitando o gancho de suas palavras, doutor, eu indago em relação à questão da criminalização da advocacia criminal, né? Infelizmente, o que se vislumbra no Brasil atualmente é uma questão de alguns setores da sociedade tentam criminalizar ali o exercício profissional do advogado criminalista, né? Por vezes comparando o profissional da advocacia criminal com os próprios clientes que são assistidos. Como que o doutor vislumbra essa situação lamentável que acontece no país? Como eu disse, a gente tem a gente viveu um período de franca ascensão na criminalização da advocacia e hoje nós estamos arcando com as consequências desse crescimento. Eu acho que o advogado, quando ele pratica um crime, ele não é mais advogado, ele é um criminoso. Ele tem que ser tratado como tal. A gente não pode confundir prerrogativa com prática de crime. Eu também não posso permitir que o advogado se prevaleça de prerrogativas do exercício da advocacia para praticar crimes ou atos errados, ilícitos. Não. Isso também é um grande erro que nós não podemos compactuar. O ponto é, não há que se pensar que o advogado criminalista parte do pressuposto que ele está praticando algo de ilegal, errado, ilícito, ou que ele vai compactuar com a prática do seu cliente. Quando eu defendo alguém, isso não significa que eu estou compactuando com o que ele fez. Isso é completamente inconcebível. O que nós precisamos parar para pensar é que precisamos e devemos lutar firmemente contra a criminalização da advocacia, mas também devemos lutar e brigar contra a prática de crimes que, de certa forma, são praticados por advogados, principalmente no exercício da profissão. Isso precisa ser banido da advocacia, e isso precisa ter o tratamento devido que a legislação determina que seja dado. Então, acho que o discurso também de criminalização da advocacia não pode servir de amparo para permitir que advogados pratiquem crimes sob o manto do Estatuto da OAB. Da mesma forma que nós também não podemos permitir que criminalizem a advocacia como um todo, de forma genérica, como se todo advogado, como se nós compactuássemos com práticas ilícitas ou criminosas. Isso não. Perfeito. Aproveitando o gancho
o doutor mencionou anteriormente da questão das prerrogativas, né? Eu indago-lhe a questão da importância das prerrogativas profissionais para o profissional da advocacia criminal. Uma outra situação caótica, né, mas que lamentavelmente é vislumbrada, é a questão da violação frequente das prerrogativas profissionais por todo o país, né? Por vezes com a ordem intervindo, enfim. Mas qual que seria a importância, na sua ótica, das prerrogativas profissionais para o profissional, até mesmo não somente para as demais áreas, né, mas especificamente para o profissional da advocacia criminal, que infelizmente é o que está na porta da delegacia, né? Está no fórum com frequência, está nas unidades prisionais, faz as suas diligências em loco, cumprimento de prisões em flagrantes, cumprimento de mandados de busca e apreensão, e, por vezes, dentro dessas diligências desempenhadas pelo profissional, acaba tendo as suas prerrogativas violadas, né? E também eu queria saber a tua opinião em relação ali do profissional, ele da advocacia criminal, né, e demais profissionais da advocacia, até mesmo que atuam em outras áreas que também têm suas prerrogativas violadas, de solicitar, né, de ter conhecimento do Estatuto da Ordem e solicitar o amparo da própria ordem. Então, eu costumo dizer que é o seguinte: tal qual a imprensa precisa ser livre, tal qual o judiciário precisa ser independente, o advogado precisa ter as suas prerrogativas respeitadas. Então, eu acho que prerrogativas é inegociável. Você não pode negociar uma violação ou outra de prerrogativa. Não, prerrogativa tem que ser respeitada. Então, eu acho que advogado sem prerrogativa é um advogado amordaçado. Ele não pode trabalhar, tem que mudar de profissão. Vamos acabar com a advocacia, porque ela não tem mais prerrogativa para ela. Então, a prerrogativa para a advocacia é crucial, né? É o coração, é o pulmão. Tudo que você possa imaginar de importante e vital para o exercício da advocacia está na prerrogativa. Como eu disse, o principal passo de criminalização da advocacia é violando a prerrogativa do advogado. Isso a gente não pode permitir, não pode compactuar, não pode coadunar. Ponto. Mas, de novo, repito, é importante que nós tenhamos a sensatez de saber quando que determinadas práticas ultrapassam os limites da prerrogativa e se tornam atos ilegais ou ilícitos praticados por advogados, que nós também devemos rechaçar e punir. Então, acho que há muito ainda a se aperfeiçoar nesse aspecto, mas o principal é, minimamente, conseguirmos fazer valer os preceitos da 8906, que é o nosso estatuto, onde inúmeras prerrogativas são violadas diariamente e nós precisamos, a cada dia, lutar e combater essas violações e esses abusos. Ainda dentro da advocacia criminal, eu indago em relação à questão da atuação do profissional da advocacia criminal em casos de grande repercussão. Quais os ônus, e se posso dizer assim, os bônus da atuação do profissional, do advogado criminalista em casos de repercussão? No tocante aos ônus, eu já faço a junção. Quais as dificuldades para a atuação em casos midiáticos? Olha, trabalhar com caso midiático é muito difícil, principalmente quando você não consegue estabelecer uma boa relação com a imprensa. Então, é muito difícil porque as pessoas tomam as suas decisões mentais de forma com aquilo que lhe é apresentado, né? Então, é muito difícil trabalhar com caso midiático. A exposição é muito grande. A sua exposição como profissional é grande, a exposição do cliente é grande, e eu te digo que existem mais ônus do que bônus em processos midiáticos, porque hoje eu vejo principalmente uma geração que está muito preocupada em aparecer, em estar na mídia, em querer, de certa forma, estar ali, se fazer presente nas redes sociais, etc. Isso é talvez uma grande ilusão que se tem no exercício da advocacia. Então, trabalhar com processo midiático tem seus prós, talvez pouquíssimos, mas muito mais contra e ônus do que benefícios. Então, o que eu diria hoje para uma advocacia que trabalha com processo midiático, tem uma assessoria de imprensa que possa lhe auxiliar, porque ser advogado e querer ser a protagonista de séries e novelas e episódios midiáticos, em algum momento isso vai dar um conflito muito grande, vai prejudicar não só naquele processo, como até mesmo na carreira da pessoa. Quais os cuidados que o profissional da advocacia ele deve observar, né, até para não ferir o Estatuto da OAB
e da advocacia durante o exercício ali, profissional em casos midiáticos? Ler, estudar o estatuto, código de ética, saber o que é permitido, saber o que não pode, saber o que pode, saber os limites da atuação. Falta isso, um básico de leitura do Estatuto da OAB, da Lei 8906 e do Código de Ética e Disciplina. O Conselho Federal tem várias normativas lá que regulamentam atuações, etc. Eu acho que o que precisa ficar mais incutido na cabeça dos advogados é justamente saber a importância da leitura e do estudo da nossa legislação, do nosso estatuto, do nosso Código de Ética e Disciplina. Eu acho que se todo mundo fizesse esse dever de casa, seria melhor e mais fácil trabalhar. O grande problema é que muitos sequer lembram o número do nosso estatuto, da lei. E aí fica muito difícil, porque eu vejo periodicamente as pessoas cometendo infrações disciplinares a todo momento. Doutor, ainda na questão do exercício da advocacia criminal, né? Infelizmente é uma situação corriqueira, também é o desrespeito aos direitos e garantias fundamentais individuais dos acusados, né? Tanto na fase do inquérito policial quanto na fase judicial, né? Então, eu indago-lhe, enquanto professor de direito penal e processo penal, e também como profissional da advocacia criminal, com a importância da fiel observância dos direitos e garantias fundamentais, qual que é a importância, na sua ótica, do garantismo penal? Matheus, eu acho que o que nós precisamos parar para pensar é o seguinte. Veja bem, falar de processo penal, falar de violações de direitos fundamentais, é para isso que existe o advogado e a advogada criminalista. Para defender os direitos dessas pessoas que estão sendo, que foram, para que não permita que sejam violados direitos. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo. Nem todos os acusados e investigados são violados em seus direitos e garantias, nem todos os acusados e investigados são vítimas de abuso estatal, e para isso é necessário ter um advogado, uma advogada capacitado e bem posicionado atuando, para que quando acontecer, imediatamente desfazer, reprimir, repudiar ou impedir que se faça. Então, eu acho que essa perspectiva de análise reflete bem o que é a importância da advocacia. Qual que é a importância da atuação do profissional, já pegando um gancho na indagação anterior em relação ao respeito aos direitos e garantias individuais fundamentais? Qual que seria a importância, na sua ótica, da atuação do advogado criminalista na fase de inquérito policial? Fundamental. Eu costumo dizer que o inquérito policial ele tem que acabar, tem que ser extinto ou reformulado. Mas como é o que nós temos, eu acho que a atuação do advogado em sede policial pode muito trilhar um rumo melhor para o curso do processo, ou até mesmo impedir que o processo inicie. Então, é uma advocacia que é bem desdenhada, digamos assim, não muito explorada, é a advocacia em fase pré-processual, que tem a sua grande importância em fazer valer ali os direitos da pessoa que está sendo investigada. Sabemos que a atuação, né, muitos processos de muitos acusados na seara penal não chegam aos tribunais superiores, né? Nos ater aqui a dois específicos, né? Ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal. Não vou citar aqui os demais existentes, mas qual que seria a importância para o advogado que atua na área criminal, né, de levar ao conhecimento das cortes superiores determinados casos, né? Eu sei que o doutor tem uma atuação nos tribunais superiores em Brasília, por isso a minha indagação nesse sentido. Matheus, eu acho que eu sempre digo que não se deve fazer um processo pensando apenas na decisão do juiz de primeira instância. Da mesma forma que não se deve fazer um processo pensando apenas na decisão do tribunal, seja estadual ou regional federal. Porque existem inúmeras questões que muitas vezes você verá o seu pleito de fato analisado somente nos tribunais superiores e outras que devem ser de fato analisadas apenas lá. Então é muito importante que as pessoas, os advogados profissionais, tenham essa percepção de que o processo não se limita à primeira instância e muito menos à primeira e segunda instância. Os tribunais superiores estão aí para isso, para que possamos levar a eles matérias que não nos conformamos ou que de certa forma não concordamos
julgados nas instâncias inferiores ou matérias que, de fato, somente eles devem se manifestar. Então, a atuação em tribunais superiores, óbvio, mas aí eu sou jovem advogado, não tenho ainda experiência de atuar nos tribunais superiores, não sei como fazer. Então procura parcerias, procure profissionais que já estão acostumados, que já atuam, que já levam processos, recursos para lá, porque isso faz parte do nosso contexto jurídico processual. Não tem como fechar os olhos para isso. Aproveitando o gancho da parceria, doutor, que indago também a questão da importância, né, do networking, né, de fazer parcerias dentro da advocacia criminal, aproveitando o gancho também da questão lá do início profissional, né, do jovem advogado que faz a opção por atuar na advocacia criminal, né, de fazer parcerias não apenas com advogados criminalistas do seu núcleo de atuação profissional, ou seja, do município onde ele atua, né, do estado onde ele atua, mas também de outras localidades do país, né, ampliando ali o seu networking. Eu acho que assim, o exercício da advocacia é uma atividade privada, talvez até equiparada, e por que não, uma atividade empresarial privada, uma atividade empresarial. Então, a questão do network, a questão de relacionamento, a questão de parcerias, de tudo isso é importante. Mas repito, tudo isso tem uma regulamentação no nosso Estatuto da OAB, no nosso Código de Ética que precisa ser respeitado. Então, eu sou adepto da ideia de expansão de relações profissionais, relações de networking, tudo isso com o devido cuidado e a devida ética para que não se perca no caminho. Vejo que o doutor atua em casos, né, de crimes dolosos contra a vida, né? Ou seja, o doutor, né, é um tribuno. O doutor é um profissional da advocacia com atuação no Tribunal das Lágrimas, né? O que é a importância da atuação do profissional da advocacia criminal no Tribunal do Júri? Quais as complexidades, né, da atuação de um tribuno no Tribunal das Lágrimas? Olha, Matheus, eu costumo dizer que desde uma sessão plenária do júri, lógico, guardada suas devidas particularidades, a uma audiência de instrução de julgamento, o preparo tem que ser o mesmo. A questão é, atuar num plenário de júri, você está ali falando para que pessoas não formadas em direito e não profissionais de direito decidam sobre a responsabilidade ou não de uma outra pessoa que praticou ou não outro crime. Então, a grande diferença é que quando nós estamos trabalhando em um processo criminal, digamos assim, comum, que não seja afeito ao tribunal do júri, nós estamos trabalhando 100% com profissionais, né? Tanto profissional da acusação, principalmente com quem vai julgar, com o juiz de direito. Diferente do tribunal do júri, onde o cuidado é muito maior, as peculiaridades são muito próprios, você está falando para pessoas ali que não são profissionais. Então, a sutileza, a delicadeza deve reinar, deve ter ali um olhar diferente. Lembrando que Tribunal do Júri não é lugar para fazer pirotecnia, circo, e isso na minha perspectiva de atuação, tá? Para quem gosta, para quem acha legal, bonito, respeito, parabéns, siga, mas eu acho que não se deve perder a seriedade e a técnica devido ao fato de estarmos ali falando para sete jurados que vão decidir o futuro de um acusado que nós estamos defendendo. Então, acho que é isso. Tem essas particularidades, mas é uma grande escola que todo mundo deveria passar. Para finalizarmos o nosso bate-papo, a nossa entrevista, gostaria de saber do doutor o que o doutor tem a dizer para o jovem advogado, né? E não apenas para o jovem advogado que já está inscrito na ordem, né? Mas também para os estudantes que ainda estão na graduação e que pretendem exercer ali esse importante munus público, que é de ser advogado, na área criminal. E não apenas do jovem advogado, do estudante que deseja ser advogado criminalista, mas também do estudante que deseja, no futuro, né, também ser um professor de direito, já que o doutor também brilhantemente leciona em inúmeras instituições de ensino, né? Matheus, estudar. Me dá um conselho, estude, leia, escreva, revise, releia, reescreva, fale, disserte, pergunte, mas é estudar. Não tem outro caminho. É estudar e colocar em prática o que se estudou. Eu sou adepto da ideia de que a teoria se aplica na prática, sim. Para isso eu estudo durante, somada a graduação, aí 25 anos, estudo direito. E a teoria se aplica na prática, sim. Nós precisamos ter isso em mente. Persistir, estudar, persistir, estudar, que eu acredito que o sucesso é o encontro do preparo
com a oportunidade. Eu não posso criar oportunidade, mas eu posso me preparar. Então eu me preparo. Quando a oportunidade chegar, eu quero estar preparado. Eu acho que é isso que fica aí para a galera que está estudando, começando, ou até mesmo para quem está desanimado. Eu quero agradecer, exteriorizar os meus sinceros agradecimentos pela gentileza da aceitação do convite para ser entrevistado, para participar do podcast da Difusão Legal. É uma honra ter contado com a tua entrevista. Agradecimento imensamente por ter disponibilizado o teu tempo, tá, para responder todos os questionamentos sobre a tua trajetória acadêmica, sobre a tua trajetória profissional na advocacia criminal. Então, verdadeiramente honrado com a tua honrosa participação e, assim sendo, eu lhe devolvo a palavra para que faça suas considerações finais. Matheus, eu que agradeço o convite, agradeço por poder, de certa forma, contribuir com o projeto e com aqueles que vão ouvir, né? E dizer que tudo isso que eu disse é muito pouco perto do oceano que é o direito. E eu nada mais fiz que dar um ponto de vista, que é a vista de um ponto, pela lente daquele que está aqui falando. Não sou o dono da razão, nem dono da verdade, mas te agradeço por me permitir contribuir com aqueles que ainda acreditam no direito. É isso. Assim sendo, finalizamos a nossa entrevista com o ilustre advogado criminalista e professor Tiago Miranda Minas